Grande amigo Helder, que bom aí você dando notícias, me presenteando com essa frase, né, meu amigo? A simbologia da luz na transformação espiritual e moral do ser humano. Helder, essa é uma frase que ela já foi muito mais importante, né, muito mais significativa, vamos dizer assim. Né? Houve um período que a simbologia era a única forma de haver compreensão humana, né, ao ser humano olhar para alguma coisa que ele não compreendia e ele trazer um simbolismo. E isso era tão importante pedagogicamente que a compreensão pelo simbolismo virava para ele uma verdade, né, uma transformação, né, e mudava a sua vida. Do ponto de vista da historicidade da humanidade, considerando aí, segundo quem entende, na antiga Mesopotâmia, os sumérios como a primeira civilização organizada, se a gente caminha aí até o antigo Egito, se a gente pega ali um período ali de 3 mil anos mais ou menos até chegar em Abraão, né, onde o que existia era a pluralidade de deuses, né, por falta de compreensão, pedagogicamente a linguagem, né, da compreensão era o simbolismo. E isso era muito forte, era cultural, era existencial, né, e isso mudava as pessoas, né, ou para o bem ou para o mal, né, e ela ia acreditando naquilo que o simbolismo trazia para ele. Hoje a gente sabe que não é tão assim, né, a gente perdeu, a gente trocou, né, a parte da simbologia das coisas pelo conhecimento intelectual, racional, da compreensão pela letra, né? Então hoje é bem diferente. Eu acho que a gente aprende menos hoje, mas deixa isso para lá, esse é outro assunto. Mas do ponto de vista aí da simbologia da luz, sim, né, a gente, em toda a história da humanidade, né, a luz ela sempre foi algo que nos direcionou para enxergar, ver, né? Para a gente não se iludir, para a gente não se dogmatizar, né? A luz ela representa uma transparência em qualquer compreensão que eu precisa ter diante de qualquer dúvida. Já dizia o salmista, né? Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, né? A minha jornada humana, né? A minha caminhada humana, eu não consigo fazer ela se não tiver claro as coisas, se eu não conseguir enxergar para onde eu estou indo, né? E aí é interessante que quando eu vejo claridade na minha caminhada, quando eu olho para frente e não está escuro, né? Não tem ausência de luz, né? Segundo a física, né? Não existe o escuro, né? O escuro é a ausência da luz, assim como não existe o frio, né? Porque ele seria a ausência do calor. Então, quando eu olho para frente e eu vejo tudo claro, eu sei aonde eu vou chegar, né? E do ponto de vista, né? E aí eu preciso caminhar agora dentro do ponto de vista da espiritualidade, né? Porque a sua afirmação não foi dentro do ponto de vista da humanidade, do humanismo, né? Mas sim da espiritualidade, né? A nossa compreensão ela é extraordinária, porque a gente vive nós nascemos, né? Numa geração onde a gente não precisa ver, né? A gente se acostumou culturalmente, né, a se emburrecer pelo que os outros estão vendo. E se ele viu e ele falou e ele é uma pessoa de relevância, a gente vai e acredita, né? Eu sou pastor, o que o pastor fala no púlpito, as ovelhas acreditam, Helder. E se a gente falar merda, eles estão acreditando. E assim é com o padre, assim é com qualquer líder, né? Se ele não, o que ele fala, né, as pessoas não precisam enxergar. A gente vive essa geração. Por isso as dogmatizações, por isso as compreensões errôneas das coisas, né? E isso é o ponto de vista espiritual. Se eu for olhar pelo ponto de vista moral, aí que desandou legal, né? Porque a gente vive hoje uma geração onde a moralidade ela se perdeu, né? A moralidade se tornou uma coisa antiga, né? Antiga.
E aí, quando eu não tenho claridade do que é moral, né, eu estava conversando com um colega e eu disse para ele o seguinte: olha, ele é bem filosófico, né? E ele falou assim: ah, não existe a verdade. Eu falei: concordo com você. Concordo com você que talvez não exista a verdade, né, do ponto de vista filosófico. Mas uma coisa você vai ter que concordar comigo, porque se a sua verdade é diferente da minha, mas se a sua verdade está te melhorando, ela é verdade para você, né? Então, o pulo do gato aí é que se eu tenho claridade em enxergar aquilo que eu estou acreditando e como consequência disso eu estou melhorando, essa é uma verdade para mim. Então eu não preciso da verdade do outro, porque o sentido de tudo é eu ser transformado, eu ser evoluído, né? Eu melhorar a cada dia. Então esse é um tema que a gente ia poder ficar falando bastante tempo aqui, mas um corte aí de 5, 6 minutos é o suficiente para a gente poder passar essa mensagem, né? E eu que participo de uma ordem muito filosófica do ponto de vista da valorização da simbologia, eu digo com todo carinho, Helder, que infelizmente, pedagogicamente, nós perdemos isso, né? Perdemos isso, porque a intelectualidade, ela me ajuda a passar numa prova, né? Eu tirar 10 nela. Mas com relação a cerca de vários fatores da sobrevivência humana, é a sabedoria. E aí, numa linha pedagógica, a compreensão simbólica das coisas me ajuda muito mais a eu ser sábio do que a compreensão intelectual das coisas. Espero poder ter aí comentado de forma boa, né, esse tema, e com certeza estarei falando mais sobre ele, né, nos próximos cortes aqui, nos próximos vídeos. Mas valeu aí, tá? Vamos ser luz, porque clareia a nossa mente e ilumina a caminhada de quem está próximo de nós. Um forte abraço aí, um beijo aí à sua família querida.